Olá, meu nome é Rodrigo. Essa é a primeira parte da sexta aula do curso de Fundamentos de Aprendizado de Máquina Científico para Mecânica dos Fluidos. E aí, só recapitulando, né, nas aulas anteriores, nós construímos, né, todo o arcabouço teórico da SVD, o que inclui escrever uma matriz como U sigma V transposto, né? Vimos que os valores singulares eles medem o quanto a matriz amplifica em cada direção e que truncar nos K maiores valores, né, nos dá uma aproximação de posto K, e consequentemente a gente viu também o teorema de Eckart-Young, e até o momento a SVD ela tem sido uma ferramenta da álgebra linear. Então hoje a gente vai passar a ler a SVD como um método de análise de dados, né? E a matriz ela vira uma tabela de observações empilhadas, né? Então a gente costuma chamar de snapshots. No nosso caso, snapshots de escoamentos, na maior parte das vezes. Então, só que aí num contexto, né, mais voltados para dados. E aí a SVD, nesse caso, ela ganha uma interpretação estatística muito poderosa. Então, que é a análise de componentes principais, ou PCA, que também é uma técnica de redução de dimensões, bastante utilizados no contexto de ciência de dados, e também é a base direta para o POD, que também é muito aplicado na parte de mecânica dos fluidos. E aí, sem mais delongas, eu já quero enunciar a ideia principal, né? Então, quando um conjunto de dados eles tem muitas variáveis, né, é comum que essas variáveis elas variem de forma acoplada, né? Então, se a gente pensar em temperatura, pressão, velocidade, em um escoamento, né? Todas essas variáveis ou parâmetros, né? Elas não sobem nem descem isoladamente, né? Elas estão acopladas e elas variam conforme a física governante do problema. Então, aí, nesse caso, a pergunta da PCA é basicamente uma só, né? Em quais coordenadas, né? Ou, de forma melhor, né? Em vez das coordenadas originais do meu sistema, será que existem novas direções ortogonais entre si, ao longo das quais a variação de dados ela fica mais organizada? Então, essa é a grande pergunta. E a gente responde ela por meio das componentes principais, né? Da análise de componentes principais que a gente chama de PCA. Então, e aí nesses resultados, né, a primeira direção ela está sempre associado a maior variância de dados. A segunda, hierarquicamente, né, é a outra direção também ortogonal à primeira direção, em que tenho a segunda maior variância de dados, a terceira componente ortogonal à primeira e à segunda, e assim sucessivamente. E aqui tem uma frase, né, que eu acho importante da gente carregar ela durante nossa aula, né? Que a PCA ela é algebricamente a SVD aplicada a dados centrados. Então, e aí centrar, né, nesse caso, significa subtrair a média antes de aplicar a SVD, porque nesse caso nós queremos medir a variação em torno da média e não a posição absoluta na nuvem de pontos no espaço. E isso é muito crucial para o nosso problema. E aí eu posso citar, por exemplo, um campo de velocidade ou um campo de temperatura. Pode ter uma parte média dominante e flutuações menores. E nem por isso, né, essas flutuações menores elas deixam de ser fisicamente relevantes. Pelo contrário, elas podem ter sim um papel muito importante nesse problema. Então, se a média ela não for tratada com cuidado, né, a primeira componente, né, ela acaba representar só o nível médio de dados e não como eles variam.
Então a gente precisa estar atento a esses pontos. E aí, como roteiro da aula de hoje, primeiro a ideia é organizar os dados e centrá-los, depois a matriz de covariância e a variância em si, numa direção. Em seguida, os componentes principais, por dois pontos de vista equivalentes, tentando de autovetores da covariância e vetores singulares dos dados centrados. E depois a variância explicada, né? Redução de dimensão, reconstrução. E para fechar, um exemplo bidimensional completo, né? Com todas as contas, interpretação geométrica, os cuidados com a escala, né? E também elencar quais são as limitações. Então a ideia não é que a gente não só entenda PCA, mas que a gente tenha condição também de aplicá-la. Bom, então vamos começar pela organização dos dados, né? Eventualmente pode parecer um detalhe burocrático, mas de forma alguma é. Então, considere um conjunto com N observações e D variáveis, né? Ou então graus de liberdade, enfim. E aí eu adoto essa convenção. É mais comum no aprendizado de máquina, né, em que cada linha representa uma observação e aí cada coluna representa uma variável. E aí, com isso, né, eu tenho uma matriz de dados pertencente ao espaço N por D. São N linhas ou N observações e D colunas, que são D variáveis, né? E aí não é uma escolha neutra, né? Ela, posteriormente a gente vai ver que de que lado aparecem as transpostas, né? Mas eu vou deixar isso um pouco mais para diante. E aí, na estrutura explícita, né? Cada linha de x vai representar um vetor linha, né? Que é esse x1 transposto, x2 transposto. Lembrando que os nossos vetores são colunas, por isso eles aparecem na forma transposta, né? E cada entrada desse vetor, um x e j, seria o valor da variável j na observação i. E aí, por exemplo, né, se nós medimos temperatura, pressão e velocidade em vários experimentos diferentes, né, como nós temos temperatura, pressão e velocidade, nós temos 3 parâmetros, né, e aí cada linha vai ser uma rodada de experimentos em um laboratório, né. Então, se por exemplo, né, nós tivéssemos a medição da temperatura ao longo do tempo. Então, no primeiro experimento, nós medimos a temperatura no instante inicial 0, 1, 2, 3. Então, temos a temperatura no experimento, seria um vetor x, e essa variação temporal seria o nosso D, né? Como a temperatura está variando temporalmente. E aí eu tenho uma sequência de análises contabilizadas nas colunas e nas linhas eu contabilizo os meus processos de medições diferentes, né? Minhas tentativas repetidas de medição daquele fenômeno temporal. Então, só para tentar ilustrar um pouco. E aí, só para poder um aviso, na verdade, né, para não causar estranheza, que a própria mecânica dos fluidos, né, geralmente a gente tem a convenção oposta, né, cada coluna sendo um snapshot do escoamento, e inclusive essa é a organização padrão do POD que a gente vai ver lá na frente. E aí, nesse caso, né, até para poder enfatizar um pouco a nossa abordagem, né, eu acabo utilizando a linha como fonte de observações, porque é basicamente a linguagem nativa, né, da covariância quando a gente estuda ela em estatística. E aí, assim, é só por convenção,
A matemática ela é exatamente a mesma, né? Muda só a posição das transpostas, e aí isso aí é completamente indiferente, né, para a nossa abordagem do problema. E aqui a gente tem um passo decisivo, né, que é basicamente centrar. Então, a média amostral ela é o vetor que computa as médias em cada observação. E a gente tem simbolizando por esse x barra, né? Então você soma todos os vetores linhas e posteriormente divide pelo número de experimentos, né? O número de observações que você fez daquele fenômeno, né? A gente poderia ver isso também de outra forma, né? Como a gente estivesse olhando só para as componentes, né? Que ficaria sendo esse escalar xj. O xj é a média da variável j ao longo de todas as observações. Reparem que a gente está variando de n. Então, o que a gente está fazendo na verdade aqui, por exemplo, né? Imaginem que no instante de tempo igual a 3, então, simbolicamente, né, a gente estaria na terceira coluna. Eu vou somar todos os valores da terceira coluna e depois vou dividir por n para que eu tenha a média dos valores naquele instante de tempo. E aí, para centralizar, eu vou subtrair esse vetor médio de todas as observações e eu defino essa matriz centrada, né? E é esse B igual a x menos essa matriz de uns, né? Vezes o nosso x barra transposto. E aí, na verdade, né, só para explicar o que significa esse termo 1 x barra transposto, no caso desse símbolo 1, ele tem uma notação matricial, não é o nosso escalar 1. Então, eu tenho uma coluna com n entradas, todas iguais a 1, e multiplico pela linha x barra transposto. Lembrando que o x barra por si só é um vetor coluna, x barra transposto seria um vetor linha. E aí eu obtenho essa matriz. Então, reparem que eu basicamente estou replicando esse nosso vetor médio, né, em todas as linhas. E aí eu subtraio da nossa amostra inicial e tenho essa matriz B centrada, né? Então, se eu quisesse particularizar também, né, eu teria que essa matriz B seria só um xi menos esse x barra, né? A gente vê na estatística cotidianamente. E uma propriedade-chave que a gente tem é que B, essa matriz B, ela naturalmente vai ter média zero nas colunas. Ou seja, cada variável dentro daquele instante de tempo, né? Vou tratar as colunas como instantes de tempos, que eu acho que fica uma forma mais tangível da gente observar isso. Então, a média dos meus experimentos num determinado instante de tempo é zero, justamente porque a gente está centrando na média cada coluna. Então, propriedade estatística sem precisar de muitos detalhes, né? Mas eventualmente, né, consultem as notas de aula, livros de estatística e probabilidade. Seguindo, e aí a gente tem uma leitura física muito bonita agora, né? Porque eu consigo escrever cada observação minha agora seria um xi igual ao x barra mais o nosso b. Ou seja, eu tenho o estado médio do meu problema mais a minha componente de flutuação. Então, a média, né, é o que é comum a todas as observações, e esse meu B índice I, ele seria o desvio específico de cada uma, né?
Então, trazendo isso um pouco para a mecânica dos fluidos, literalmente a decomposição do campo médio mais a sua perturbação. Então, no escoamento turbulento existe um perfil de velocidade médio estável, né? E por cima dele a gente tem as flutuações turbulentas, né? Onde a física, na maior parte das vezes, é mais interessante mora. Então, a PCA, né, ela aplicada aos dados centrados, não estuda esse estado médio, né, de distribuição. Ele basicamente, esse estado médio, ele já é guardado nesse nosso vetor médio. O que nós estudamos é basicamente, né, as estruturas dominantes das flutuações. Bom, e aí, seguindo, eu insisto nesse ponto agora de uma forma geométrica, né? Porque geralmente o erro mais comum de quem aplica análise de componentes principais está no próprio conceito, né? Da razão de existência desse método, né? Então, imaginem uma nuvem de pontos quase sobre uma linha reta, né? Inclinada, mas longe da origem. Como nesse caso aqui que está mostrando, né? Então, se eu aplicar a SVD diretamente a esse conjunto de pontos, né, a esse X, sem centrar, a primeira direção, né, a direção que eu estico, né, de maior estiramento, ela vai ser dominada por essa seta vermelha. Eu estou apontando na direção em que os dados estão em maior parte projetados. Então, eu basicamente vou apontar para onde essa nuvem está. E aí essa, eu centralizo essa nuvem de dados, né? Então a nuvem inteira ela se desliza até o centro e, e aí a nossa seta vermelha, né, que antes só apontava para a nuvem, ela desaparece. Ela basicamente perdeu o seu papel nesse estudo e aí eu tenho agora essa seta azul, que é a nossa nova primeira componente, né? Agora ela está de fato alinhada com a direção real de espalhamento dos pontos. Essa é a grande diferença. Então, essa é a mensagem dessa figura, né? Então, assim, quando eu não estou centrando os meus dados, a SVD mistura posição média e variação. Quando eu centro esses dados, a PCA estuda apenas a geometria das flutuações em torno da média. Então, com os dados centrados naquela nossa matriz B, a pergunta passa a ser a seguinte, né? Como que eu consigo medir essa variação? E aí a resposta vem pela nossa matriz de covariância, lá da estatística. Então, a matriz de covariância de dados centrados, ela é essa matriz C, que é um 1 sobre N mais 1, B transposto B, que vive nesse espaço aqui, B pertence a esse espaço D por D, seria uma linha e uma coluna para cada variável, né? Então, construído a partir da nossa matriz de dados centrados. E aí, vamos dar uma olhadinha dentro, né, dessa matriz. Então, o primeiro ponto é que as entradas da diagonal, CJJ, né, ou seja, quando os índices são iguais, são as variâncias em cada variável, né? A soma dos quadrados das flutuações dividido por n menos 1. E já as entradas fora da diagonal, CJK, seriam as covariâncias, né, que medem como duas variáveis variam conjuntamente, né? Então, se é positivo, essas variáveis elas sobem juntas, digamos assim, né? São linearmente, variam linearmente.
E aí, se são negativas, né? Enquanto uma sobe, outra desce. E aí que seria inversamente proporcionais. E quando a gente está próximo do zero na matriz de covariância, a gente não tem nenhuma relação linear. Então, essa nossa matriz de covariância seria um retrato compacto, né, da estrutura de como esses dados estão relacionados. E aí tem duas propriedades que vão sustentar, né, tudo que nós vamos ver em seguida, né? Primeiro é que essa nossa matriz de covariância ela é simétrica, porque B transposto B também é sempre simétrica, né? E a segunda propriedade é que ela é semi-definida positiva, né? E aí vale definir, né, o que é essa semi-definida positiva, mas basicamente uma matriz semi-definida positiva é uma forma quadrática, né, em que eu tenho esse W transposto, vou colocar aqui C vezes W, é sempre maior ou igual a zero. Sempre que eu tenho esse produto, essa forma quadrática maior ou igual a zero, eu tenho uma matriz semi-definida positiva. Então, nenhuma direção associada a esse vetor W produz um valor negativo. E aí a gente sabe que a nossa matriz de covariância ela cumpre isso automaticamente. Então, basta que vocês substituam esses valores, né? Aqui a gente tem o C. Você substituindo esses valores, você consegue chegar tranquilamente a esse resultado. E aí eu só chamo a atenção para as nossas notas de aula, né? Tem a dedução, mas ela é muito simples. Basicamente, quando você substitui o valor de C, que é B transposto B, você tem um W transposto multiplicado por um lado e um W multiplicando pelo outro. E quando você agrega esse W nesses Bs, você consegue escrever um BW transposto que multiplica um BW. E a gente sabe que é igual, porque o BW transposto vai ser exatamente igual ao BW. Então, a gente chega nesse resultado aqui, que é 1 sobre n menos 1, BW ao quadrado, né? A norma de BW ao quadrado. E a gente sabe que essa norma aqui, ela nunca é negativa. E aí, por último, só um pequeno adendo, né, sobre esse nosso fator 1 sobre n menos 1. É uma correção de Bessel que torna a nossa variância a mostrar um estimador não viesado. Então, para fim de entendimentos da PCA, a gente basicamente tem esse fator aqui. É uma constante multiplicativa, não muda as direções dos autovetores, basicamente nada, né? É só para a gente tornar a variância mostrar um estimador não viesado. Agora, então, uma interpretação, a gente foca agora numa interpretação geométrica da covariância. Então, olhem bem essa fórmula aqui destacada, né? Então, se esse nosso W é um vetor unitário, então esse W transposto matriz de covariância W é igual a 1 sobre n menos 1, BW ao quadrado. Então, basicamente, esse vetor, ele vai, esse produto, desculpa, BW, ele vai conter as projeções de W nesse espaço de variâncias e covariâncias, né? Então, aqui basicamente a gente tem nossa matriz B, basicamente a nossa matriz X com os dados centrados, e BW vai ser o quê? O B transposto vezes W. Isso aqui basicamente é um produto escalar. A gente tem um produto escalar de B, da nossa observação, né? BI, vezes W. E W a gente sabe que é um vetor unitário, né? Que
ele está apontando em alguma direção. Então, e como nós sugerimos, né, adotamos esse W comunitário, cada produto desse dentro dessa matriz BW vai ser basicamente o módulo de B vezes o cosseno entre esses dois vetores. Ou seja, a nossa matriz BW, né, ela empilha as projeções de todas as observações ao longo dessa reta, né, de direção W. Então é como se a gente olhasse essa nuvem, né, por aquele ângulo e a gente anota onde cada ponto cai sobre essa reta. E aí essa nossa figura ao lado mostra cada objeto da fórmula, né, no seu devido lugar. Então esses pontos cinzas, né, são as observações BI centradas, né, e naturalmente são as linhas da nossa matriz B. A nossa seta azul seria essa direção W arbitrária, né? Então, basicamente, né, sobre essa nossa reta tracejada. E aí, conforme a gente vê aqui pela própria animação, né, essas linhas amarelas, né, elas é como se elas derrubassem cada ponto sobre a reta. Seria nossa projeção desses pontos sobre a reta, né? E com isso a gente consegue perceber quais desses pontos, né, possuem um maior impacto na projeção entre esse nosso vetor unitário W. Então, obviamente, onde a gente tiver maiores projeções dentro desse vetor, a gente vai saber onde tem a maior variação de dados desse nosso espaço de pontos, né? Então, outra coisa que é muito importante a gente notar também é que essa nossa restrição de W ser unitário, ela é essencial. Então, assim, se a gente não tivesse ela, só justificando, né? Eu estaria aumentando artificialmente a minha variância só esticando esse nosso vetor W, né? E aí, quando eu tenho essa nossa direção unitária, a gente basicamente está analisando o que de fato está acontecendo com a variância sem produzir algum estiramento ou então compressão desse espaço amostral de pontos. Então, a grande ideia aqui é que eu tenho esse vetor W e que eu gire ele ao redor dessa nuvem de pontos e vá me perguntando, né? Qual direção, quando eu estou rotacionando esse vetor W, em qual direção eu tenho a minha variância máxima, né? Onde vai aparecer a projeção em cima desse vetor, que é onde eu tenho a minha variância máxima. Então essa é a grande pergunta, né? Maximizar essa forma quadrática, né? Sobre uma esfera unitária. E aí, naturalmente, eu chego nas minhas componentes principais, que é o objetivo da PCA. E aí, eu finalizo essa primeira parte, né? Então, para a gente poder acompanhar, né? Essa aula ela está dividida em 3 partes. Então, nessa primeira parte, só recapitulando um pouco, a SVD deixou de ser só uma ferramenta de álgebra e passou a ser um método de análise de dados. A gente organiza nossas observações numa matriz e aí a gente dá um passo decisivo, que é centrar esses dados, subtraindo a média, justamente para poder estudar a variação, né, as flutuações que a gente tem desses dados, e não a posição absoluta da nuvem, uma mudança conceitual. Nós construímos a matriz de covariância e nós aprendemos também a ler nela qual a variância de dados ao longo de qualquer direção, que é aquela forma que nós vimos do W transposto C, que multiplica o W
e que a gente constrói, né, aquele resultado de 1 dividido por n menos 1, o b que multiplica w ao quadrado. E aí a gente termina com uma pergunta principal que vai guiar até o fim da aula, né? Qual que é a direção em que eu maximizo essa variância, né? Quando eu rotaciono aquele nosso vetor W, né? Onde eu vou conseguir uma direção de maior variância. E aí a resposta para esse problema se reduz basicamente a um problema de autovalores. E aí na próxima aula a gente vai ter a oportunidade de detalhar isso tudo. Fico por aqui. Muito obrigado.